Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações e não perder mais nenhum vídeo. Então vamos ao vídeo. Hoje vamos falar sobre a obediência a Deus. Você sabe o porquê devemos obedecer a Deus? Se não sabe, hoje vamos descobrir. Nesta terra, estamos todos sujeitos a prestar obediências a muitas pessoas e instituições que exercem autorização sobre nós. Devemos obediência aos pais, aos patrões, aos governantes, aos magistrados, enfim, a todos que estão acima de nós. Geralmente, aqueles que possuem autoridade sobre nós é aqueles a quem respeitamos, assim como existem motivos para respeitarmos as autoridades humanas. Há também razões muito melhores para observarmos fielmente os preceitos de Deus. Mas por que devemos obedecer a Deus? Eu vou citar 5 razões pela qual devemos obedecer a Deus. A primeira razão pela qual devemos obedecer a Deus é porque Ele é Deus. Em Deuteronômio 10, versículo 12, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus? Deus criou todas as coisas. Com sua palavra criou o universo, criou toda a existência e as coisas que não existiam. O ser humano é a obra das mãos de Deus. O ser humano foi criado segundo a vontade de Deus, para atender às finalidades que o próprio Deus estabeleceu. Desta forma, Deus é a razão de ser o dono de todas as coisas. Tudo é dele, tudo pertence a ele. No livro de Deuteronômio 10, versículo 14, diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Não existe autoridade humana maior e que não tenha sido criada por Deus. Por isso devemos ser sujeitos a Deus e obedientes através de seu amor. A segunda razão pela qual devemos ser obedientes a Deus é porque Deus nos ama. Há uma razão muito forte para que obedeçamos a Deus, que é o seu amor por nós. Deuteronômio 10, versículo 15, diz assim: Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus nos mostra através de uma relação diferente o seu grande amor por nós. Quando Deus deu os mandamentos ao povo de Israel, Ele determinou que obedecêssemos. Ele não queria que fôssemos seus escravos, mas sim que fôssemos tratados como filhos e com uma vida santa em sua presença. Por Deus nos amar tanto e desejar o nosso bem, é que Ele determina o que obedeçamos, assim como o filho obedece o seu pai. Deus quer que cresçamos em santidade diariamente, e a obediência à sua palavra é um dos pilares desse crescimento. Deus pretende que nos aproximamos da imagem de Jesus Cristo, o seu Filho obediente, que sempre glorificou ao Pai e foi fiel até a morte. A maior prova do amor de Deus por nós foi enviando seu único Filho, a fim de morrer por nós na cruz, levando sobre si nossos pecados e transgressões. Esse amor que Deus demonstrou e demonstra por nós diariamente deve nos levar a obedecer aos seus mandamentos com gratidão, sabendo que tudo é para o nosso bem. A terceira razão pela qual devemos obedecer a Deus é para não sofrermos com prejuízos em qualquer área de nossa vida. Quando desobedecemos pai e mãe e nos damos mal, logo sofremos com as consequências desse ato. Assim é com Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio e não nos obriga a fazer o que não queremos. Deus nos dá chances e permite que façamos aquilo que nos apraz. Porém, quando não é do agrado de Deus, Ele nos avisa, mas se desobedecermos, sofremos com as consequências daquele ato. Por isso é importante sempre ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele. No capítulo 42 do livro de Jeremias, alguns capitães do exército buscavam o profeta querendo orientações, pois estavam cansados de tantas perdas. E disseram a Jeremias o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto de que muitos que éramos. Só restamos um pouco, como vês com os teus próprios olhos.
seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. No texto que lemos no Antigo Testamento, mostra que a obediência à vontade de Deus traz bênçãos para a vida de todos os cristãos que se dispõem a obedecer à voz do Senhor. A quarta razão, devemos obedecer a Deus também por amor a Ele. Além de obedecermos a Deus porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, e para não sofrermos consequências ruins, devemos obedecê-lo por amor a Ele. No relacionamento entre pais e filhos, há amor mútuo. O amor de Deus por nós é tão grande que quando paramos para analisar, observamos com amor as suas ordenanças. No livro de Deuteronômio 6, versículo 4 e versículo 5, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como dizem as Escrituras, se não houver o amor, de nada vale. Quando amamos a Deus, estamos obedecendo o seu mandamento e a Ele. Jesus foi claro ao dizer que a obediência é a prova do amor a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Está escrito em João 14, versículo 21. Amor é sinal de obediência. A quinta razão pela qual devemos obedecer a Deus é que a obediência atrai o olhar de Deus sobre a sua vida. Quando obedecemos a Deus, Ele dispõe sobre a nossa vida cuidados especiais todos os dias. Quando somos obedientes a Deus, Ele nos guia por caminhos retos que nos levam à sua direção, ainda que durante nossa vida haja contratempos. Quem faz a vontade de Deus e as obedece, nunca será derrotado, pois Deus assim não permite a derrota. No Salmo de número 23, diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Quando alcançamos corações obedientes e passamos a obedecer atentamente à vontade de Deus, Ele nos olha com bons olhos e abre as janelas dos céus a nosso favor. Que nós possamos sempre obedecer a Deus e a Sua palavra. Vemos a questão da obediência claramente. No exemplo a seguir, um pai chegou para o filho e disse: Filho, vai para o campo. E ele disse: Sim, meu pai. Mas depois ele acabou não indo. E esse pai chegou para o outro filho e disse: Filho, vai para o campo. E o filho respondeu: Não, eu não vou. Mas depois ele se arrependeu e se aquebrantou e foi. Na verdade, qual o filho que obedeceu ao pai? O filho que obedeceu foi aquele filho que, mesmo sem vontade, dizendo: Não, meu pai, essa não é minha vontade. Mas ele viu que estava errado e por amor ele foi. Que nós possamos sempre amar a Deus, vermos nossos erros e obedecer à sua vontade. Obediência gera coisas boas para a vida de quem ama a Deus. Ele nos fez de tudo o que existe, é obra de suas mãos. Por isso devemos ser gratos e obedecer sempre a sua voz, seus preceitos e seus mandamentos. Muito obrigado por assistir o vídeo, obrigado por sua companhia, que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de avaliar o nosso vídeo. A paz de Jesus Cristo a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.